Olá, senhores. Eu sou o professor Bruno Barcelos. Estamos juntos mais uma vez nesse vídeo de revisão, dessa vez falando sobre a declaração de óbito, tema que consta na terceira apostila do médio curso. Bom, vamos começar esse vídeo, então, fazendo algumas definições bem claras, deixando bem claro algumas definições do que a gente vai estar trabalhando. Nós sabemos que existem algumas palavras que podem parecer muito semelhantes, mas elas têm sentidos completamente definidos. Atestado e declaração. Essas duas palavras são sinônimos e se referem ao ato de atestar ou declarar, né, no caso, o óbito. O formulário oficial no Brasil, no qual nós declaramos ou constatamos um óbito qualquer, se chama declaração de óbito. E esse documento vai ser o foco de nossa revisão. A certidão de óbito é um documento jurídico que é emitido pelo cartório de registro civil, uma vez que o atestado, ou a declaração de óbito, foi emitida por um médico. Então, o cartório é que vai estar emitindo a certidão de óbito. Nós vamos estar trabalhando apenas com atestado ou declaração de óbito. Bom, vamos começar então falando sobre alguns conceitos que têm que ficar muito claros para a gente poder terminar essa aula sabendo, conhecendo todo esse assunto. O primeiro deles é de nascido vivo. Nós sabemos que para o indivíduo poder morrer, ele primeiro tem que nascer. Então, o que é considerado um indivíduo nascido vivo para o Ministério da Saúde? Então, nascer vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto de concepção que emita algum sinal de vida, ou seja, ele respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, como batimento do coração, pulsação no cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária, estando ou não o cordão umbilical cortado, e estando ou não desprendida a placenta. Então, independente se o cordão umbilical ele foi ou não clampeado e cortado, se a placenta ela já se desprendeu ou não do corpo da mãe, se o produto de concepção, se ele consegue sair, né, ter extração completa do corpo da mãe e esboça algum sinal de vida, ele é considerado nascido vivo, independente do tempo de gestação. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Se a criança conseguiu sair, o concepto conseguiu sair da mãe e esboçar algum sinal de vida, independente do tempo de gestação, ele é considerado nascido vivo. Bom, e óbito? O que vem a ser óbito para a gente? Então, óbito é o desaparecimento permanente de todo sinal de vida, em um momento qualquer depois do nascimento. Então, para poder morrer, tem que ter nascido em primeiro lugar, né? Sem possibilidade de ressuscitação, conforme definição da OMS. Bom, e óbito fetal, ou perda fetal, né, ou morte fetal? Que conceito é esse daí? É a morte de um produto de concepção antes da expulsão do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez. A morte do feto é caracterizada pela inexistência, depois da separação, de qualquer sinal descrito para o nascido vivo. Então, ele não tem batimento cardíaco, ele não tem movimento respiratório, não tem movimento de músculo estriado, músculo voluntário, não tem nenhum sinal de vida, então é considerado um óbito fetal. Morreu antes da extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez. Tudo bem? Bom, vamos em frente, então, falando agora a respeito de o que o médico deve fazer e o que ele não deve fazer na hora de emitir a declaração de óbito. Bom, vamos começar então aqui. O que ele deve fazer primeiramente? Ele deve preencher os dados de identificação, né, no formulário, na declaração de óbito, com base em um documento da pessoa falecida. Caso essa pessoa não tenha documento algum naquele momento, caberá à autoridade policial proceder ao reconhecimento do cadáver. Tá? Então, o médico ele também deve fazer o quê? Registrar os dados na declaração de óbito, sempre com letra legível e sem abreviações ou rasuras. Claro, que ele é um documento oficial, então ele tem que tratar ele com respeito e deixar de forma clara, né, para todos poderem entender. Registrar as causas da morte, obedecendo ao disposto nas regras internacionais, nós já vamos ver que regras são essas, anotando preferencialmente apenas um diagnóstico por linha, e o tempo aproximado entre o início da doença
e a morte. Então, no final dessa aula, nós vamos ver como preencher corretamente as causas da morte. E nós vamos ver que nós vamos colocar apenas um diagnóstico por linha e temos que colocar o tempo aproximado também ao lado desse diagnóstico. E revisar todos os campos, né, preenchidos antes de assinar o documento. Então, isso aí é o que todo mundo deve fazer ao preencher uma declaração de óbito. Vamos em frente. O que ele não deve fazer? Tá? Então, cuidado que nós temos que ter. Primeiro, assinar a declaração em branco. Óbvio, isso é um documento oficial. Nós não podemos assinar e entregar para o familiar uma declaração dessa sem o preenchimento correto desse documento. Preencher a declaração de óbito sem pessoalmente examinar o corpo e constatar a morte. Então, o médico ele deve olhar o corpo, deve examinar o corpo para poder atestar, confirmar a morte depois. Utilizar termos vagos para o registro das causas da morte. Isso aí é muito comum acontecer. Né? Então, colocar termos como parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, essas são formas de se morrer e não causas da morte propriamente dita. Então, devem ser evitados nos formulários. Tá? E cobrar pela emissão da declaração de óbito. Mas existe uma ressalva quanto aos honorários médicos para esse tipo de serviço. Ele diz assim: o ato médico de examinar e constatar o óbito poderá ser cobrado desde que se trate de paciente particular, então não pode ser no serviço público de saúde, né, a quem o médico não vinha prestando assistência. Então, naquele caso que você, médico, é convidado para poder atestar, declarar um óbito, e esse paciente ele é particular e não tem vínculo, você não vinha prestando assistência à família, àquele paciente, então você pode fazer a cobrança sim dos seus honorários médicos. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente então. Em que situações nós devemos emitir a declaração de óbito? Então, se para morrer basta ter nascido, para se declarar o óbito, tem-se que primeiro que declarar o nascimento. Então, vamos ver as situações. Primeiro, em todos os óbitos, natural ou violento, seja ele natural ou violento, deve-se declarar o óbito, emitir o documento mostrando que o indivíduo veio a falecer. Quando a criança nascer viva e morrer logo após o nascimento. Então, se ela nasceu viva, conforme aqueles critérios que nós já vimos de nascido vivo, e logo depois ela morre, em qualquer momento, deve-se emitir a declaração de óbito. Independente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo que tenha permanecido vivo. Então pode ficar 1 minuto vivo, mas tem que declarar o nascimento e o óbito dessa criança. No óbito fetal, se a gestação teve. Então, olha só, são casos particulares que costumam aparecer na nossa prova de residência. No óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, com um feto, né, com peso igual ou superior a 500 gramas, e a estatura, o comprimento da criança, for superior a 25 centímetros. Então, nesses casos, no óbito fetal, desses casos, nós devemos emitir, sim, a declaração de óbito. Tá? Lembrando que o óbito fetal é aquele óbito que acontece antes da extração completa do concepto do corpo da mãe. Tá? Em que situações nós não devemos emitir, então, a declaração de óbito? São elas ali. No óbito fetal, que negam aquela primeira situação. Então, na gestação com menos de 20 semanas, né, com o feto com menos do que 500 gramas e com a estatura menor do que 25 centímetros. Nessas situações, não se deve emitir, não é obrigado a emitir a declaração de óbito. Mas, na verdade, existe uma nota que diz o seguinte: se a família quiser enterrar, sepultar aquele concepto, ela pode. Então, a legislação atualmente, ela permite que, na prática, a emissão da declaração de óbito seja facultativa para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto da concepção. Porque, para realizar o sepultamento, tem que ter a declaração de óbito. Tá? Não pode chegar lá e tentar sepultar alguém sem esse documento, tá? A certidão de óbito. Tá? E para ter a certidão tem que ter a declaração de óbito. Bom,
Vamos ver a outra situação em que não se deve emitir também a declaração de óbito. É no caso das peças anatômicas amputadas. Então, olha só, o indivíduo ele fez uma amputação por um motivo qualquer e quer sepultar aquela peça anatômica. Né? O que se deve fazer? Então, nesses casos, o médico deve elaborar um relatório em papel timbrado do hospital e descrevendo o procedimento que foi realizado. Esse documento é que vai ser levado ao cemitério para que aquela peça tenha o seu destino. Tá? Então não pode declarar o óbito de uma peça, apenas do indivíduo como um todo. Tá? Então, essa situação é mais uma que não se deve emitir a declaração de óbito. Agora vamos ver lá. Quem deve emitir a declaração de óbito? Então, é uma pergunta pertinente que costuma aparecer muito nos concursos de residência médica. Vamos ver. No caso de morte natural, né, ou doença, vai ser uma pessoa que vai poder emitir. No caso de morte não natural ou por causas externas, serão outras pessoas que terão que emitir. Então, nós temos que diferenciar as causas do óbito em primeiro lugar. Tá? Saber se foi por causa natural ou não natural. O que é a morte natural? Então, morte natural é aquela cuja causa básica é uma doença ou um estado mórbido. Então, ele morre naturalmente, né? Em decorrência de um processo fisiológico, normal. Tá? Enquanto que a morte não natural, ou causa externa, é aquela que ocorre, que decorre de lesão provocada por violência. E temos que entender violência como sendo ou homicídio, ou suicídio, ou acidente, ou morte suspeita. Então, esses casos são violência, são considerados violência, morte por violência. Qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente dita. Então, isso aqui é muito importante. Muitas questões de residência que envolvem a declaração de óbito estão exatamente nesse ponto aqui. Então, o indivíduo que é acidentado, né, sofre, ele se torna, fica em um estado mórbido em decorrência de uma sequela por um PAF, né, um projeto de arma de fogo, ou por um estado de violência qualquer. E ele passa anos, né, acamado por causa desse PAF, né, dessa violência, desse acidente que ele sofreu. E vem a falecer, então essa é considerada uma morte de causa não natural. Mesmo que o evento que esteja envolvido naquele óbito tenha uma distância muito grande do evento original. Então, essa é considerada causa não natural. Vamos pegar cada uma delas para poder esmiuçar. Vamos trabalhar primeiro com a morte natural, caso de doença, né? Quem é que deve emitir? Então, se existem duas situações. A primeira delas é a morte natural, na qual o indivíduo ele sofreu assistência médica, teve assistência médica, e outra situação na qual o indivíduo morre naturalmente, mas ele não tem assistência médica, não tem acompanhamento médico no momento do seu óbito. Então, olha só, na primeira situação, quando o indivíduo morre por morte natural, né, por um estado de doença, e ele tem assistência médica, quem é que deve emitir? Então, vamos ver 4 situações possíveis. Primeira delas, o médico que vinha prestando assistência deve emitir a declaração de óbito, né? Sempre que possível, em todas as situações. Então, se o médico vem prestando assistência médica ao paciente e esse paciente vem a falecer, esse médico deveria declarar o óbito desse paciente em todas as situações. Quando ele não puder, nós já vamos ver o que vai acontecer. Outra situação, no caso de um paciente em regime hospitalar. Então, quem é que deve emitir? Primeiro, o médico assistente. Caso o médico assistente não possa emitir, o médico substituto ou plantonista, né, ele deve declarar o óbito desse indivíduo em regime hospitalar. Agora, caso o indivíduo esteja em um regime ambulatorial, ele não está internado no hospital, então o médico designado pela instituição que prestava assistência para todos esses pacientes sob regime ambulatorial. Então, se o paciente só vai no ambulatório e volta para casa e vem a falecer fora do ambiente hospitalar, quem deve declarar o óbito é qualquer médico do hospital, né, que presta serviço para esse paciente, um médico que seja designado pela instituição. E a quarta situação que nós temos aí é no regime domiciliar, nos programas de saúde da família, programa de internação domiciliar.
né, e outros assemelhados. Então, nessa situação, o médico do programa deve declarar o óbito desse indivíduo. Tudo bem? Bom, são 4 situações de morte natural com assistência médica. Agora, caso o indivíduo morra por uma morte natural, mas ele não venha sendo assistido por nenhum médico, o que nós devemos fazer? Então, é essa situação que nós vamos ver já já. Só lembrando que a lei do ato médico, né, que data de 2013, foi assinada pela presidente Dilma, ela diz no seu artigo 4 que são atividades privativas do médico, a atestação do óbito, exceto em caso de morte natural em localidade em que não haja médico. Então, todas essas situações na qual tem acesso, tem prestação de serviço, né, do médico, tem prestação de assistência médica ao paciente, então é um ato privativo do médico, é o médico que deve declarar o óbito, atestar o óbito desses pacientes. Tá? Então, é privativo do médico, só o médico deve fazer isso, segundo a lei do ato médico. Agora vamos ver as situações nas quais o indivíduo morre por morte natural, mas que ele não tem assistência médica, tá? Não vinha sofrendo assistência médica. Então, nesse caso, o médico do Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, deve declarar o óbito nas localidades em que dispõe desse tipo de serviço. Então, se o paciente veio a falecer em casa e não tinha nenhuma prestação de assistência médica, né, não tinha nenhum médico assistente, então deve ser o médico do Serviço de Verificação de Óbito, se houver esse serviço na localidade. Se não houver, então o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local, onde ocorreu o evento. E, na sua ausência, qualquer médico nas localidades sem o serviço de verificação de óbito. Muito bem? Então, pode-se declarar o óbito, pode, nessas situações por morte natural ou doença. Vamos ver, então, no caso das mortes não naturais ou causas externas, o que devemos fazer? Tá? Então, nessa situação, vão ter 2 divisores de água também. Primeiro, situações na qual a localidade, a região, possui serviço, o Instituto Médico Legal, possui IML. E na outra situação, onde não possuir IML. Tá? Então, se a localidade possui o Instituto Médico Legal, né, o médico legista ele deve analisar, examinar aquele cadáver e declarar o óbito. Tá? Qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte propriamente dita. Tá? Então, isso é importantíssimo saber. E nas localidades sem IML. Então, qualquer médico da localidade investido pela autoridade judicial ou policial na função de perito, legista e eventual. Então, a justiça ou a polícia vai indicar um médico da localidade, né, vai investir, ele vai se tornar um perito eventual e ele vai examinar o cadáver para poder declarar o óbito nessas localidades onde não existe serviço do Instituto Médico Legal. Muito bem? Então, vamos seguir em frente então e ver agora como que nós devemos preencher essa declaração. Bom, então, alguns passos devem ser tomados. Primeiro, as causas a serem anotadas na declaração de óbito são todas as doenças ou estados, né, estados mórbidos ou lesões que produziram a morte ou contribuíram para a mesma, além das circunstâncias do acidente ou da violência que produziram as lesões. Então, todas as causas devem ser declaradas. Nós já vamos ver como, né, e onde declarar essas causas. E o médico ele deve declarar apenas um diagnóstico por linha. E a sequência ela vai ficar dessa forma aqui. Ó. Acompanhe aqui. Nós temos, então, 2 campos bem definidos na declaração de óbito, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1, ela é subdividida em linhas, linha A, linha B, linha C, até a linha D. Tá? O que nós devemos preencher? Na linha A, devemos colocar a causa imediata ou terminal do óbito. Aquela causa que levou ao óbito, né, imediatamente ao óbito. Então, é o evento final específico que culminou com o óbito do indivíduo. Isso deve ser preenchido na linha A da parte 1 da declaração de óbito.
enquanto que as causas intermediárias vão entrar aqui na linha B e na linha C, e finalmente na linha D nós devemos preencher a causa básica da morte. O que vem a ser a causa básica? É a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Muito bem? Então, na linha A deve entrar causa imediata ou terminal, e na linha D, a última linha dessa parte 1, deve entrar causa básica da morte. Tá? Bom, enquanto como é que vai ficar, então, esse preenchimento? Então, nós temos ali a parte 1 e a parte 2. A parte 1, nós devemos colocar, então, a causa imediata como consequência de uma causa intermediária, como consequência de uma outra causa intermediária, como consequência de uma causa básica do óbito. Na parte 2 da nossa declaração de óbito, nós vamos colocar condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não estavam diretamente relacionados ao evento, né, à sequência de eventos que produziram a morte propriamente dita. Então, aquelas situações como o paciente ele morreu por insuficiência cardíaca descompensada, mas ele tinha um câncer de estômago, por exemplo. Então, não existe relação direta entre o câncer de estômago e o óbito do paciente, mas ela pode ter contribuído, uma circunstância que contribuiu para o estado mórbido do paciente. Então, outras condições significativas entram aqui na parte 2 da nossa declaração. Muito bem? Bom, vamos finalmente ver então aqui um exemplo para a gente poder encerrar esse nosso assunto. Então, temos aqui um paciente que possuía uma neoplasia maligna de próstata, descoberta há 2 meses, mas ele sofria também de hipertensão arterial, fez uma cardiopatia hipertensiva, que evoluiu para uma insuficiência cardíaca hipertensiva, e ele acaba vindo a falecer de edema agudo de pulmão. Então, a sequência lógica dos eventos que diretamente produziram o óbito desse paciente são descritos aqui na parte 1. E na parte 2, nós temos a neoplasia maligna contribuindo para a morbidade desse paciente. Tudo bem, gente? Bom, assim encerramos então esse bloco sobre a declaração de óbito. Vamos continuar estudando. Até mais.